Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica. A porta da fé se abre entre os gentios. Esta é a lição de número 2, 12 de julho. E vamos para o texto áureo. Vamos abrir aqui o slide. Gostaria que você continuasse até o final. A Escola Bíblica não tem o intuito de informar, mas de ensinar. Então vamos para a nossa verdade prática. Texto áureo, texto áureo. Porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Atos 13:47. Verdade prática. O propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando seu eterno desejo de salvar a todos. Leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está em Atos 13, 44 até o 52. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgou por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Que maravilha! Quando pregamos a palavra e a gente vê o resultado tremendo. Olhe que os gentios, eles glorificavam a palavra. Primeiramente, preste bem atenção. A igreja sempre foi perseguida, porque as trevas não se unem com a luz. Se a igreja tenta fazer uma aliança com o mundo para ter paz com o mundo e não ter perseguição, ela não é a igreja de Jesus. Porque a palavra de Deus fala que nos importa que por meio de tribulações herdamos o reino dos céus. Jesus disse: Se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. Então, nunca jamais a igreja baixa a guarda diante das perseguições, jamais retrocede, jamais recua. E o dono da igreja, ele sempre vai dar inspiração e levantar homens ousados, intrépidos, cheios do Espírito para pregar a palavra de Deus. Antes de iniciar, preste bem atenção que os gentios, eles glorificavam a palavra de Deus. Por que que eles glorificavam a palavra de Deus? Porque a palavra tem que ser exaltada. A palavra de Deus, ela tem que ser anunciada com poder. Às vezes as pessoas, elas deixam de pregar a palavra. Muitos não pregam mais a palavra, se limitam apenas a jargões de pregador, a frases de efeito, falam de tudo, menos da palavra de Deus. Atacam todo mundo, atiram para todos os lados, mas não tem o foco da palavra. Quando se prega a palavra de Deus, existe resultados e o mundo não prevalecerá contra uma igreja que prega a palavra de Deus. Que você possa colocar isso no seu coração. Agora vamos para o comentário, a introdução. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos capítulo 13 e o capítulo 14.
Logo após serem separados pelo Espírito Santo, conforme Atos 13, 2 a 3, Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, iniciaram a obra que o Senhor lhes confiara. A jornada durou cerca de 2 anos, entre 46 e 48 depois de Cristo. Neste período, acompanhados por João Marcos, partiram de Antioquia da Síria, seguiram para Chipre, terra natal de Barnabé, e avançaram pela e avançaram pela Ásia Menor, anunciando o evangelho em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Toda a missão tinha um alvo claro: alcançar os gentios e revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sobre a luz de Cristo. Esse é o assunto da lição que a gente vai ver. Primeiro ponto: a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Subponto 1: o envio missionário e o avanço da palavra. Conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, desceram a Seleucia e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé e já evangelizada por helenistas. Quando a gente vê o capítulo 11, versículo 19, depois da perseguição de Estevão, eles saíram pregando a palavra somente aos judeus. Quando chega em Antioquia, dali em diante, a pregação para os gentios, a porta é aberta. Aportando, ou seja, parando no porto, em Salamina, anunciaram o evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Acompanhados por João Marcos, seu cooperador, conforme Colossenses 4,10, avançaram pela ilha até Pafos, conforme Atos 13, versículo 6. Assim a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exige fidelidade, reverência e obediência sensível à direção do Espírito Santo. Continuemos. O confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Em Pafo, os missionários enfrentaram Bar Jesus, também chamado Elimas, um mágico e falso profeta. Ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo, Paulo o repreendeu com autoridade, declarando o juízo divino. A cegueira que o atingiu confirmou o poder do Evangelho e levou Sérgio Paulo a crer, maravilhado com a doutrina do Senhor. Onde a luz resplandece, as trevas recuam. No livro de João, o Evangelho de João, 1 versículo 5, diz que as trevas não prevalecerão contra a luz, jamais. Subponto 3, confiando no poder transformador do Evangelho. O encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a convenção de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma mente, coração e vida. O Evangelho ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis, conforme Tiago capítulo 2, do versículo 14 ao 26. Que também confiemos neste poder, orando por quem resiste e anunciando com fé. A jornada agora avança para Antioquia da Pisídia, onde a missão alcançará novas proporções. Maravilha! E a palavra de Deus continua sendo anunciada. A palavra de Deus não pode ficar sem ser anunciada. Veja só, antes de entrar no outro ponto, ou no segundo ponto, Paulo pregava a palavra juntamente com Barnabé e havia ali um mágico que fazia mágica, encantava, e ele também era falso profeta. Ele viu que Paulo estava pregando a palavra para o procônsul. O que foi que ele fez? Tentou impedir a pregação da palavra de Deus. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, ele combateu aquela heresia e aquele espírito
espírito de engano e a palavra foi anunciada. O inimigo sempre procura tirar o foco da palavra, para que as pessoas não ouçam e para que também não seja pregado a palavra. O inimigo coloca muitas distrações, seja os eventos nacionais, os eventos internacionais, seja quais forem os eventos de épocas, as datas comemorativas, não importa. O inimigo usa de todos os meios para que a palavra não seja anunciada, ao ponto de muitos pastores se interessarem em uma outra causa, batalharem, pleitearem outra causa e abandonam a pregação da palavra. Não pode. A palavra de Jesus tem que ser apregoada para que as pessoas também exaltem a palavra de Deus. Vamos para o próximo slide. E o próximo slide é o segundo ponto. A missão em Antioquia da Pisídia, o evangelho que ilumina. Primeiro subponto. A exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Levantando-se na sinagoga, Paulo dirige-se a judeus e gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. Recorda os juízes e Saul. Apresenta Jesus como o descendente de Davi. Afirma que João preparou seu caminho, que a cruz cumpriu as profecias e que a ressurreição foi confirmada por testemunha e pelas Escrituras. Proclama a justificação pela fé e a salvação a quem crer. Veja como é maravilhoso expor a palavra de Deus. Nós precisamos expor esta palavra. Precisamos expor esse evangelho. Quando a palavra é pregada, quando há exposição da palavra, é importante que isso aconteça. Para que isso aconteça, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra. Às vezes os cristãos apenas leem a revista da escola bíblica e pronto, achou que é suficiente. É preciso que você tenha uma visão panorâmica da Bíblia. Leia a Bíblia no todo, para que você possa entender o contexto escriturístico. Procure aí se informar cada vez mais da história bíblica, da geografia bíblica, porque acontecendo isto, você vai expor melhor as Escrituras. Paulo fala dos juízes, fala de Saul, fala de Davi, fala dos profetas, e ele vai falando, chega em João Batista e fala de Jesus. É assim que a gente tem que fazer, pregar a palavra com sabedoria. Vamos para o seguinte slide. É o subponto, aliás, ainda é a continuidade do subponto 1. Seu discurso termina com um apelo solene para que os ouvintes não repitam o erro dos que rejeitaram o Messias. A repercussão é imediata. Enquanto muitos judeus se retiraram, os gentios rogaram que Paulo retorne no sábado seguinte. E assim, quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra de Deus, revelando uma abertura extraordinária ao Evangelho. Deixa eu dar aqui uma pausa para que você possa guardar aí na mente a palavra de Deus. Então, observe que quando Paulo prega a palavra junto com Barnabé, os judeus não aceitam. Por que eles não aceitam? Porque às vezes nós queremos entender a palavra de Deus com um conceito humano, do ponto de vista humano. Não pode. A palavra tem que ser entendida, interpretada dentro do conceito bíblico. Às vezes existem coisas na Bíblia que a gente diz não tem lógica, porque a gente quer uma explicação científica, a gente quer uma explicação humana. Não é assim. Os judeus rejeitaram, eles acharam aquilo um absurdo, mas os gentios disseram: olha, volta de novo aqui no sábado para a gente ouvir essas palavras aí. A Bíblia diz que quase toda a cidade estava lá reunida. Ô cristão, meu irmão, minha irmã, obreiro da palavra do Senhor, obreiro da seara do Senhor, pregue a palavra de Deus. Nunca ela sai de moda.
Às vezes as pessoas inventam muitos modismos, muitas artimanhas, muitas técnicas, inventam muita coisa. E aí tem que inventar todo mês, tem que inventar todo ano para que as pessoas possam frequentar a igreja. Mas esquecem que a palavra é que firma o cristão. Não são eventos, coisas, isso é importante, mas a palavra é o que firma o cristão. A palavra fideliza o cristão. Quando Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra é como um homem que construiu a sua casa na rocha, pois a palavra de Deus ela precisa ser anunciada. Pregue a palavra, as pessoas vão ouvir a pregação do evangelho. O próximo slide é o subponto, aliás, é o segundo ponto. A missão em Antioquia da Pisídia, o evangelho que ilumina. A rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. A gente vê aí a rejeição dos judeus. Vamos lá. Fiel ao princípio de alcançar primeiro os judeus e depois os gentios, Paulo inicia sua pregação nas sinagogas. Contudo, em Antioquia da Pisídia, a inveja e a resistência dos judeus revelam a dor do apóstolo ao ver seu povo rejeitar o evangelho. Diante dessa recusa, Paulo e Barnabé declaram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, eis que nos voltamos para os gentios. Assim, dentro do propósito soberano de Deus, o evangelho alcança as nações. Terceiro subponto: a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Ao rejeitarem a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna, não por um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao evangelho. Assim, Paulo volta-se aos gentios, que recebem a palavra com alegria e fé sincera. Cumpre-se então o propósito divino anunciado em Israel. Israel seria luz para as nações, e de Israel viria o Cristo, a luz para a revelação aos gentios, conforme Lucas capítulo 2, versículo 32. O texto afirma que creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. A melhor compreensão, conforme a Bíblia de Estudo Pentecostal, é todos os que estavam dispostos para a vida eterna, ou seja, todos os que responderam positivamente ao chamado do Espírito. A salvação é oferecida a todos, mas acolhida apenas pelos que creem. Muitos gentios acolheram a palavra e tornaram-se testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. É preciso que a gente entenda: o Evangelho deve ser anunciado a todas as nações. Cada dia mais, ponha isso no seu coração. A missão da pregação da palavra de Deus, quando pregamos, ela traz esclarecimento. Ela traz entendimento. Então, que cada dia possamos nos empenhar em anunciar a palavra de Deus. Vamos para o terceiro ponto. E eu gostaria que você continuasse. Fica atento, cristão. Deus tem uma palavra aí para o seu coração. A missão em Icônio, Listra e Derbe. A fé que persevera. Primeiro subponto. Icônio. O testemunho ousado que enfrenta oposição. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o evangelho com tal convicção que muitos judeus e gregos creram. O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios, dando testemunho da graça que operava por meio deles. Entretanto, a cidade dividiu-se e uma conspiração surgiu para apedrejá-los. Obedientes à direção do Espírito, os missionários retiraram-se para a Listra, não por medo, mas por prudência, preservando-se para continuar a missão. Onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta.
Mas o avanço do evangelho não pode ser detido. Segundo subponto: milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Em Listra, Paulo procurou um homem aleijado. Em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascença, o que leva a multidão confundida a tentar adorá-los como deuses. Paulo e Barnabé rejeitam a idolatria e anunciam Deus vivo, Criador de todas as coisas. Porém, judeus vindo de Antioquia e Icônio incitaram o povo contra eles, e Paulo é apedrejado e deixado como morto. Mas o Senhor o restaura, e ele se levanta, tornando a cidade para reafirmar seu compromisso com o Evangelho. A fé bíblica não foge da dor, permanece firme, porque está ancorada em Deus. Essa fé é poderosa. Essa palavra é poderosa. E o Evangelho não é apenas conversa. O Evangelho é o poder de Deus. A gente observa que quando chegam pregando a palavra em Icônio, existe um testemunho maravilhoso, mas também existe aqueles que vão se opor à missão do Evangelho, vão levantar uma conspiração contra ali os pregadores. E quando eles também vão para a lista, eles vão de Antioquia para tentar atrapalhar a pregação do Evangelho. E Paulo é apedrejado e fica quase morto. É preciso que você entenda: a perseguição da igreja sempre existiu e sempre existirá. Nunca a igreja pode fazer uma aliança com o mundo, jamais. Jamais possa você nutrir a esperança de que haverá uma pessoa que vai fazer com que a igreja fique em paz. Nunca isso existe. A igreja não é do mundo. A igreja não é daqui. A igreja não depende de homem nem de ninguém daqui para ela existir, sobreviver, porque a igreja ela é poderosa. Mesmo diante da perseguição, mesmo diante das provações, ela não para. E a igreja do Senhor Jesus, ela sempre foi e sempre será perseguida. Mas o Senhor Jesus disse, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o galardão nos céus. Vamos para o próximo slide, que é o terceiro e último subponto. Derbe, frutos que brotam da perseverança. Em Derbe, o evangelho encontra terreno fértil. Muitos se convertem e novos discípulos são formados. Mesmo após perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificar uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue porque suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. É interessante isso. Ao encerrar este ciclo missionário, os apóstolos retornam às cidades onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos e estabelecendo presbíteros. Depois apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que abrira aos gentios a porta da fé. A missão continua porque a graça conduz, sustenta e abre caminhos onde parecia impossível. Que maravilha! É assim que a palavra de Deus ela é pregada, ela é anunciada, essa palavra de poder. Ficou escuro aí, mas eu estou aqui. Então, veja bem, quando os apóstolos eles são perseguidos, eles não desanimam. Muitos cristãos param de pregar a palavra ou param a sua caminhada da fé por causa dos problemas, por causa das lutas, por causa das dificuldades. Não pare. Você que prega a palavra, você pastor, você obreiro, dirigente de congregação, que você, quando está pregando a palavra, fazendo a missão, vem as lutas, as perseguições, as provações, as lutas, e você quer desistir. Mas, quando você pensar em desistir,
Pensa no apóstolo Paulo e Barnabé. Paulo foi apedrejado, ficou quase morto, semi-morto. Levaram ele para a cidade, trataram das suas feridas e eles foram de novo pregar a palavra. Esse é um evangelho de poder. O evangelho não é conversa, o evangelho é poder de Deus. O evangelho tem autoridade, o evangelho liberta, o evangelho transforma. A pregação da palavra de Deus é poderosa. Deus te abençoe, que você possa continuar aí sempre acompanhando a escola bíblica e você pode se inscrever também. Inscreva-se para que você esteja sempre acompanhando a escola bíblica e crescendo na graça e no conhecimento. A paz do Senhor, Deus te abençoe.